hoje, gente, ela vai tratar sobre sanidade, né? E sanidade, todos nós sabemos que é o principal gargalo da aquicultura, tá? E é uma área que requer muita atenção, né? Muita atenção. É uma área que, embora a gente já venha, né, professor Pedro, gerando tecnologias, né, e estudando muito, a academia fazendo o papel de estudar muito nessa área, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, né? Não somente a gente, mas o mundo todo, porque os desafios são imensos, né? Principalmente quando a gente fala de camarão, né? Para peixe é difícil, para camarão é mais difícil ainda. E a palestra de hoje, né, nada menos o professor Pedro eu já conheço há muito tempo, né, e assim, tem uma experiência fantástica, principalmente nessa questão do elo, né, professor, da academia com o campo, né, que eu assim, tiro o chapéu para essa parte da extensão, porque a extensão eu acho que é o que a gente mais necessita de fato, né, e que requer muito esforço, muita energia, né, eu sou testemunha de todo o seu esforço. Né, então, eu passo a palavra para você, Pedro, e certamente a gente vai ter uma palestra fantástica, né, e aí eu aguardo as perguntas aí, depois a gente vai ter esse bate-papo bem interessante, essa interação, para a gente tirar essas dúvidas mais atuais, né. Com a palavra, professor Dr. Pedro Carlos. Obrigado, Rubens. Obrigado ao convite feito pela equipe do PEC, né, ao Tony, do Governo do Estado. E estamos aqui para trabalhar e contribuir com esse assunto, né, tão delicado. Então, eu já estou começando aqui a compartilhar a apresentação, enquanto vamos ganhando tempo aqui. Rubens, tu pode me dar um retorno se já está vendo a apresentação, se está tudo ok? Perfeito, Pedro. Perfeito. Perfeito, a página inicial, né? Já posso tocar o barco, correto? Pode botar para frente. Ok, então vamos lá. Bom, o Rubens sabe que eu não sou de muita conversa e a gente já cai no barco aqui e já vamos conversando, né? Quando o Tony me chamou para fazer essa palestra, né, ele colocou a questão da abordagem multissetorial. E isso, ao longo do tempo trabalhando com o camarão e trabalhando com a saúde do camarão, a gente viu e sabe hoje bem a importância dessa abordagem multissetorial. Nós começamos o trabalho de saúde do camarão, né, nós vamos já falar o contexto histórico, e a gente olhava basicamente, né, o Rubens fazia parte da nossa equipe, ali como estudante, tínhamos toda uma equipe de profissionais sendo criado, né, nesse assunto, a gente vai já falar da história, mas a gente observava basicamente o camarão, né, era uma lâmina, eu estava ali no microscópio analisando o camarão, cada tecido. E aí, ao longo da evolução desse trabalho, a gente chega hoje, né, e eu estava refletindo sobre esse desafio que o Tony, né, da ADS me falou, né, de ver a abordagem multissetorial, o que nós estamos fazendo e para onde nós, o que nós precisamos fazer mais para avançar nesse contexto de analisar o problema e buscar a solução sobre a sanidade no cultivo de camarão. Mas isso não é... Deixa eu tentar... Por alguma razão, eu não estou conseguindo passar aqui a próxima... Aqui, ok. Desculpe, tá? Então, para analisar esse contexto da abordagem multissetorial, nós vamos primeiro colocar um pouquinho de história do cuidado com a saúde do camarão. O tempo é curto, mas essa informação, você vai lá no Instagram do PSF Camarão, que tem lá na biografia, né, na descrição, clica lá que tem um livrinho que nós preparamos e conta toda essa história do cuidado com a saúde do camarão no Brasil. Né? E isso a gente vem evoluindo com esse livrinho lá. É gratuito, clica lá. Né? Também acompanha as nossas redes sociais, porque grande parte dessa informação está organizando, inclusive, no YouTube. Tá? Então, esse trabalho de extensão, a gente está muito hoje no digital, é o que a gente vai comentar hoje. Né? Eu dividi esse contexto histórico aqui em décadas, para facilitar aqui em virtude do nosso tempo, e desde o momento que eu entrei lá no curso de engenharia de pesca, na Federal do Ceará, quando comecei a ter o contato com o camarão. Então, de 88 a 98, a gente tinha praticamente 4 fazendas de camarão no estado do Ceará, era um sistema
extensivo ou semi-extensivo, né, com pouco ou quase nenhum registro de problema relacionado à saúde do camarão. A gente estava evoluindo com a nossa cassinicultura. Isso, no final dessa década, né, já em 98, a gente começa a ser desafiado dentro da universidade pela Associação de Produtores do Brasil, né, que viram o problema de saúde chegando no mundo, né, iniciando na Ásia com muitos prejuízos, e aqui no continente americano, principalmente no Equador, e chegaram com o desafio da gente montar um centro de diagnóstico e começar a formar estrutura e pessoal para trabalhar em cima disso. Então, nós participamos da criação e da coordenação ali do Centro de Diagnóstico de Camarão Marinho e fomos avançando com esse trabalho de formar mão de obra, né? O Rubens é um excelente resultado desse trabalho, né? Tivemos o Thales, tivemos outros profissionais que foram criados dentro dessa estrutura. Então, a gente tem várias estruturas que foram criadas nesse momento dessa década de 98 para 2008, quando as doenças começaram a aparecer realmente no Brasil. Então, a gente foi criando mão de obra, criando estrutura, fazendo diagnóstico com o setor produtivo e os desafios foram aumentando, né? Primeiro, no final dessa década, né, com o aparecimento da NIM, depois com a mancha branca, e aí a gente finaliza a década já mais pelo menos com o início da estrutura criada, e passamos para a década seguinte, né? Então, eu já estava lá na Federal do Rio Grande do Norte, nessa década seguinte, e sabia que não era somente o trabalho dentro do laboratório, era necessário a gente criar um programa, né, que nós criamos na Federal do Rio Grande do Norte, que pudesse levar essa informação ao setor produtivo. Então, a gente criou o Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão, que já tinha essa abordagem de cuidado de saúde com outros setores dentro do agronegócio do camarão. O nosso objetivo era aumentar a rentabilidade e os produtores garantissem ali o menor risco possível. Então, esse trabalho, vocês estão vendo no mapa, foi feito presencialmente, né? Eu tinha projetos de governo federal e fazia esse trabalho por cada bacia, e os outros estados também eram atendidos. Só que a gente foi avançando, os desafios foram avançando, mancha branca chega, e a estrutura já não era muito suficiente, a atividade estava em um ritmo acelerado de desenvolvimento, geograficamente e espacialmente já não era tão fácil fazer esse atendimento ao setor, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Peguei um levantamento aí da Associação de Produtores de Camarão do Ceará, e hoje cerca de 30% dos municípios no Ceará têm produtores de camarão. Tá? Então, geograficamente é muito complicado. A atividade foi evoluindo, foi crescendo, isso é bom, mas a saúde, como o Rubens falou, é um gargalo que preocupa não somente o Brasil, não somente o Ceará, não somente o Nordeste, mas o mundo todo. Então, dentro da porteira da fazenda, vocês vão ver que tudo que nós fazemos dentro do negócio é para garantir a saúde do camarão. Tá? Isso foi crescendo, né, a atividade, como eu falei, e hoje a gente tem até problemas relacionados ao processo de comercialização do camarão, do preço. A gente veio de um processo de isolamento social, né? Isso dificultou um pouquinho o mercado do camarão, e isso acaba afetando a forma como e a capacidade do produtor cuidar do camarão que está dentro do viveiro dele, porque ele não tem preço, não tem rentabilidade, não tem faturamento, e fica difícil comprar os insumos. Na evolução desse trabalho aqui no Ceará, nós tivemos muitos resultados positivos, mas também tivemos resultados negativos, né? Em determinado momento nessa década, nós tivemos uma parceria sendo iniciada e construída com o governo do estado, mas porque a gente já tinha umas bases instaladas no governo, porque na nossa estratégia está presente ao lado do produtor, né? E essa estratégia eu construí junto com o Instituto Federal, né, de Aracati, com o professor Sandro, né, no litoral leste do Ceará, onde tinham grande parte dos produtores de micro e pequenos, e com o apoio do governo, mas o resultado não foi muito efetivo, né? Não foi positivo. Mas, de uma maneira geral, nessas décadas que nós passamos, nós conseguimos avançar bastante. Só que hoje o desafio, como o Rubens falou, é fazer com que essa informação chegue a todos os produtores na borda ali do viveiro. E, com isso, a pandemia ensinou a gente, né, como estamos aqui nesse congresso, a atingir essa informação
lá no local onde está a pessoa que está precisando dessa informação. Então, a próxima década a gente está evoluindo muito no sentido de melhorar a informação que chega a cada produtor que está instalado no semiárido brasileiro, lá na borda do viveiro dele, né? E isso tem uma razão de ser. Tá? A saúde não é porque é bonito, não, mas porque dói no bolso do produtor. Dói no bolso do produtor, primeiro porque ela desestabiliza o processo bioecológico de produção do camarão naquele viveiro, naquele exato momento em que está sendo criado o camarão. Então, cada população de camarão sofre de diversos tipos de desafios bioecológicos ao longo do tempo em que ele está produtivamente sendo criado, e isso cria impacto direto na economia, nos processos bioeconômicos de cada fazenda. Tá? E, principalmente, nós vamos ter impactos zootécnicos na queda na mortalidade, primeiro, né? Na queda da taxa de crescimento e na alteração do fator de conversão alimentar. Esses desempenhos zootécnicos impactam diretamente o resultado financeiro do fluxo de caixa das pequenas, grandes, micro, médias fazendas, de todo o agronegócio do camarão. Tá? Então, a gente falou do preço também, mas dentro de toda a equação do lucro da fazenda, a saúde influencia. E a abordagem multissetorial, né, que eu fui instigado a falar, pega a visão do agronegócio completa, para a gente sair da visão ali do DNA, do vírus, né, da análise histopatológica do camarão e ter essa abordagem lá antes da porteira da fazenda, dentro da porteira da fazenda, depois da porteira da fazenda, como cada ator que participa desse importante agronegócio, né, a gente falou que quase 30% ali dos municípios do Ceará hoje tem camarão, está contribuindo com o desenvolvimento rural do nosso semiárido. Isso acontece com os outros estados do Brasil, também, em que o camarão está contribuindo com o desenvolvimento rural, e a busca da solução para os problemas que são gerados pela saúde tem que ser de responsabilidade e de trabalho não somente do produtor que está dentro do viveiro, né? A gente vê soluções sendo criadas pelos fornecedores, né? Pelos fornecedores de pós-larva, de ração, de probiótico, etc., antes da porteira da fazenda, depois, e também das ações públicas, como nós, das universidades, dos institutos, governos, etc. Tá? Então, é por isso que essa abordagem multissetorial, porque essa abordagem, né, como eu falei, a saúde limita a evolução da atividade, é um problema, o principal problema, quando você fala, pega uma pessoa de camarão em qualquer lugar do mundo, esse é o principal problema, tá? E por trás dele nós temos diversos tipos de problemas secundários sendo criados, né? Isso a gente observou no histórico do cuidado com a saúde aqui no camarão do Brasil e também observa no mundo todo. Acaba limitando a expansão da atividade. Essa é uma atividade que tem um potencial enorme para o desenvolvimento rural do Ceará, do Nordeste, do semiárido, né, onde mais de 99% do camarão é criado, mas a saúde, né, é um gargalo muito forte, né, e com uma dinâmica muito difícil de pontualmente ser solucionada. Por isso essa abordagem multissetorial. E principalmente que quando a gente classifica os nossos produtores, os micro e pequenos, né, tipificando, são 75% dos produtores. Tem região que são quase 80%. Né? A gente trabalha na região leste do Ceará, e aí quase 80% são micro e pequenos, que tem toda a sua dificuldade do seu projeto, né, de informação financeira, de conhecimento, para que a informação, o conhecimento sobre a saúde, ele consiga sobreviver como um negócio, como um agronegócio. Mas também o micro, o médio e o pequeno têm as suas dificuldades com relação à saúde. Tá? Então, é um tema que muito instigante, muito desafiador para a cassinicultura. Muitas vezes a gente está dentro da instituição acadêmica produzindo tecnologia, tentando mostrar como fazer o negócio, e às vezes a gente ia para o campo e não compreendia na linguagem, né? Eu acho que o professor Sandro deve estar assistindo a gente, e às vezes eu perguntava para ele, pô, Sandro, será que a gente está falando grego e eles não estão entendendo como é que a gente trata essa questão da saúde, né, em cada população?
mas é porque tem os aspectos econômicos, financeiros, culturais, tecnológicos, tem outros aspectos que a gente começa hoje a compreender melhor. E assim vai mostrando como é que deve ser feito. Porque a gente, quando está dentro do muro da universidade, a gente vê que o negócio está doente, o animal está doente, compreende tudo, mas como fazer aquilo não é suficiente. Ele precisa ter um resultado econômico financeiro. Como é que vai ser feito? E aí a gente tem que entrar na cabeça do produtor. E isso hoje nós estamos fazendo, até virando produtor também, para compreender melhor as dificuldades. Porque o agronegócio do camarão, a gente, do ponto de vista econômico, a gente tem diversos tipos de custos, e esses fatores de produção que levam o negócio a ser produzido precisam ser compensados, precisam ser pagos para continuar o negócio funcionando. E muitas vezes o produtor não tem essa visão do negócio, como ele é muito familiar ali, ele é um empreendedor do camarão, ele precisa ter resultado, mas ele está lá exposto aos riscos da perda de saúde e os riscos de perda imprevisíveis, que é diferente do agronegócio tradicional. Quando você vai aí no PEC, você está vendo vários tipos de pecuária e você está ali vendo a ave, o suíno, o boi, tudo crescendo ao seu olho. Se perde a saúde, você também está vendo se ele está perdendo a saúde. Por quê? Mas no camarão é um negócio de alta rentabilidade, de alto preço, mas que está dentro da água e que a gente não consegue visualizar com eficiência a condição de saúde de cada população que está sendo criada. E a gente trabalha com populações enormes, É fácil você trabalhar com uma população dentro do viveiro maior do que grande parte dos municípios aí do Ceará e do Nordeste, É fácil a gente atingir populações de 100 mil, 150 mil indivíduos dentro de um viveiro naquele determinado momento. Isso é maior do que a grande parte dos municípios no Nordeste. E você vê, quando a gente pega uma Covid, por exemplo, um vírus humano, você vê toda a dificuldade, toda uma estrutura, toda uma ação multissetorial que foi criada para combater essa virose. E no caso do camarão, muitas vezes o papel principal está ali com o produtor. Então, por isso que a gente trabalha aí com acesso à informação sobre a saúde do camarão. E nesse meio digital, a gente começou a aprender, que é possível essa informação chegar lá na borda do viveiro. Esse domingo eu tenho um programa que é um café com camarão. Já convido vocês aí, 7h40 da manhã, eu estou falando de camarão. E no domingo o cara estava lá no viveiro dele, na borda do viveiro, e discutindo com a gente sobre os problemas de doença. Organizo melhor esse resultado, esse material ali no YouTube, mas nas outras redes sociais a gente participa para que essa informação o produtor possa ter acesso. Então, é necessário, primeiro, se registrar nessas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho, para que você possa ter acesso a essas informações. Então, isso aí já aproveito para quem está assistindo aí, puder compartilhar com os colegas do Camarão aí que você conhece. É através desse canal que hoje a gente consegue acessar o produtor, o profissional que está dentro da cadeia produtiva, aquele que está sendo criado, sobre a informação de saúde do camarão, do que nós fazemos dentro dos muros da academia. Então, primeiro, compreender que o problema exige uma caracterização adequada para que a gente ajuste da melhor forma possível o sistema de produção para cada projeto daquele determinado produtor. Então, é uma atividade que parece ser bem plural, mas cada problema, cada solução é individual. Cada um sabe aonde dói no bolso e aonde o sapato aperta. Então, caracterizar bem o problema de saúde que está tendo naquela propriedade, naquele viveiro, naquela situação, é um desafio que a gente vem buscando aumentar agora, porque são milhares de produtores aí espalhados pelo Brasil, pelo Nordeste todo. A gente tem diagnósticos presuntivos, que são esses 3 aí que estão acima, o histórico, a análise clínica, a biopatometria e análises mais conclusivas, que são feitas basicamente nas instituições acadêmicas, nas universidades, institutos, como nós iniciamos com a histopatologia, mas hoje a gente já tem
muita ferramenta de biologia molecular, muito PCR, né? O Rubens é um grande especialista nessa área. A microbiologia, uma vez que hoje nós estamos trabalhando muito com a microbiota do viveiro para poder colaborar com a saúde do sistema de produção, e é importante que o produtor tenha noção do tempo de resposta de cada análise dessa, porque pode ser a diferença entre a saúde e a doença, a morte, a perda do seu plantel, do que ele está criando, né? Porque o tempo vai depender da ação corretiva ou preventiva que ele vai precisar adotar naquela situação. Tá? Então, a caracterização do problema é de grande importância, né? Nós temos ferramentas simples que, ao longo do PSF, a gente foi treinando as pessoas e hoje fica mais fácil de ser visualizada, né? Essas ferramentas, né? Como histórico, a biopatimetria, análise de água, análise ambiental, análise dos principais órgãos, tecidos do animal, ali mesmo na propriedade, ou algum técnico que faça para o produtor ali próximo a ele. Nós montamos algumas bases na época do trabalho, antes até do trabalho com o governo do estado, mas essa é uma estratégia que não deu muito certo, né, por conta das parcerias, mas hoje isso está mais fácil de chegar aos produtores. E a análise que geralmente são feitas nas instituições acadêmicas que apoiam o setor, né? São análises mais complexas, né? Que demoram mais tempo, que exigem mais recurso, que é uma coisa que hoje está em falta, né? Esses, esses equipamentos, grande parte do tempo do isolamento, ficaram fechados, né? Por conta da pandemia, mas estão aí disponíveis para um dia retomar o apoio ao setor. Tá? Então, a caracterização do problema com o uso dessas ferramentas tem esse objetivo de compreender o que é que está acontecendo naquele exato momento com aquele produtor, naquela região, naquele município, naquele estado, para que oriente na melhor solução. E assim com o processo de saúde de qualquer animal, vegetal, inclusive o homem. Né? A gente precisa caracterizar bem o problema e as ferramentas ajudam a essa abordagem, tá? Da gente ver o que é que está acontecendo. E aí, nesse momento multissetorial, participam, né? Grande parte desse trabalho foi criado, construído com esforço da academia, mas está disponível para o setor produtivo e os órgãos de fomento, né? A gente já teve muito fomento federal, né? Hoje já não tem tanto, mas participam colaborando de alguma forma, né? Desse processo, além dos outros elos da cadeia produtiva. O fato é que essas ferramentas têm que estar, de alguma forma, disponível para cada viveiro, para cada produtor que está espalhado. E hoje, com o digital, eu acho que fica mais fácil a gente chegar nessa solução. Tá? Basicamente, se a gente for pegar o histórico das ocorrências de saúde no Brasil, nós podemos dividir em doenças de menor gravidade. Basicamente, os vírus são os principais agentes que causam prejuízo no camarão, tá? Diferente do peixe, dos moluscos, né? Os vírus são os principais agentes etiológicos para causar prejuízo. Então, a gente dividiu os de menores gravidades lá. Dentro do trabalho de 98, que nós iniciamos no Ceará, né, no CDCAM, a gente encontrou BP e HPV como os vírus de menor impacto ali na nossa carcinicultura. Vírus de médio impacto, a gente viu ali em meados da década de 90, o vírus da síndrome de Taura, né? Ele é um vírus que surgiu no Equador, na bacia do rio Taura, causou muito prejuízo lá, foi lá que os produtores começaram a aprender o que é a dor do aprendizado, né, com a doença. E no Brasil, ali no final da década de 90, ele chegou a atingir algumas fazendas no Rio Grande do Norte, no sul do Rio Grande do Norte, e algumas fazendinhas aqui no Ceará. Né? Como a gente tinha poucas fazendas, a gente tinha mais facilidade de acompanhar. O IHHNV é um vírus de média gravidade, mas que sempre esteve presente como um problema dentro da nossa carcinicultura. Né? Até hoje a gente encontra relatos e registros e queixas dos produtores que nos levam muito às síndromes que são criadas por esse vírus. Nanismo, muitas classes de tamanho do camarão, camarão com taxa de crescimento reduzida, com flagelo antenal enrugado, deformado. Então, isso
é um vírus que sempre está recorrente aqui na nossa carcinicultura e que provavelmente a ação da transmissão é vertical dessa virose, né, com resultado sendo iniciado ali na larvicultura, talvez seja o principal rota de transmissão para os produtores, né? É um vírus que causa prejuízo no desempenho zootécnico ali e na rentabilidade do negócio, por conseguinte, né? Vírus de maior gravidade, o que mais prejuízo tem causado na história da carcinicultura, a gente pode listar esses dois. Tá? O primeiro, né, o IMNV, que causa NIM, que surgiu no Brasil, né, em 2001, lá no Piauí, e que nós tivemos o primeiro contato e os primeiros estudos com ele. Nos anos seguintes, né, ali da primeira quinzena de 2000, né, causou muito prejuízo ao setor produtivo. E hoje falando, né, esses 3 últimos meses aí, 4 meses, né, principalmente nesse período de frio que a gente estava vivenciando, muitas queixas, muitos produtores reclamando, né, que parece que a NIM voltou. O fato é que a gente teve algumas alterações genéticas em algumas linhagens do camarão para crescimento e provavelmente esse camarão de repente não era tão forte, né? Talvez seja um caso, né? O Rubens e o professor Rodrigo que trabalham bastante com essas viroses aí, a gente vê se a gente está diante de uma nova linhagem do IMNV, qual o impacto que ele está tendo aí com o camarão. É uma área de pesquisa forte do nosso grupo lá no CDCAM, e isso pode explicar essas situações, né? É possível que a gente esteja diante de uma linhagem diferente do vírus, né? Ou o nosso camarão, né? Que se utilizou dessa carga genética e dessa larva X, talvez tenha uma fragilidade maior. Mas o vírus que mais impacto, né, prejuízo causou na carcinicultura brasileira e no mundo é o vírus da mancha branca. Isso, na criação de organismos aquáticos, se a gente pegar o histórico de prejuízo, isso aí tem bilhões e bilhões de dólares que os produtores tiveram prejuízo, né? No Brasil, isso chega lá em 2004, em Santa Catarina, né, quando nós fizemos um diagnóstico, e o Rubens colaborou mais uma vez nesse momento, né, que ele era estagiário nosso no laboratório e estava preparando lá essas lâminas para a gente analisar. Inclusive, que a gente tomou até um susto lá em dezembro de 2004. Estava eu e ele no laboratório. E ele não entendia a quantidade de amostra que eu pedia para ele fazer de lâmina para estudar. E pelo que eu estava vendo, né, que são essas imagens aqui, o vírus atingiu com muita força lá Santa Catarina, né? Talvez tenha sido as amostras que nós pegamos com maior quantidade de lesões em todos os camarões do Brasil que nós verificamos com mancha branca. Foi chegar basicamente nas principais regiões produtivas ali por 10 anos atrás, né? Setembro de 2011, lá no sul do Rio Grande do Norte, né? E já tinha chegado um pouquinho, que a gente tinha pego uma amostra do PSF, trabalhando com o pessoal do Pernambuco e da Paraíba. Tá? Então, esse foi um desafio grande do trabalho lá do PSF, da gente estar junto com o produtor. Então, quando a gente trabalha essa questão da abordagem multissetorial, eram várias pessoas, né, dentro da universidade, fora da universidade, tinha governo federal nessa época, algumas prefeituras colaboravam, para a gente fortalecer esse trabalho junto ao setor. E deu resultado, né? Mas só que o vírus era muito forte, né? E o prejuízo, ele tinha que contar a história dele também aí na situação, não tinha como escapar. Inclusive, essa história, nós tivemos uma live agora essa semana, terça-feira, de um pequeno produtor, né, com a pequena produtora, né, com seu técnico lá no litoral sul do Rio Grande do Norte, que contou, né, como que foi que a doença chegou lá, o que é que eles fizeram, o que é que eles foram aprendendo com esses problemas, quais foram as soluções que eles foram criando. Então, 10 anos de história. Isso a gente não tem muito registro no Brasil, mas vai lá no nosso canal do YouTube, lá do PSF, você vê lá tudo bonitinho lá, né, como é que a gente foi contando essa história. A gente tem poucos registros assim históricos dessas situações. É bom porque auxilia a gente nas
busca das melhores soluções, né? Todos, né, como é uma abordagem multissetorial, né, todos que estão dentro do setor, né? É bom contar a história para a gente aprender. E temos as doenças bacterianas, né? As vibrioses sempre estão presentes aí de uma maneira mais oportunista no setor, né? Os parasitoses, né? As gregarinas, os FAO, NHP, né? Principalmente nas regiões que tem alta salinidade, alta temperatura, né? Como a região de Capuí, para Mossoró, Areia Branca, por ali, regiões salgadas. Então, essas doenças sempre estão ali presentes, né? A vibriose, nós temos uma doença de origem bacteriana, né? Tem o agente, não, o víbrio parahemolítico, como um dos principais agentes, né? Tem outros também participando, que preocupa muito o mundo do camarão, né? Na Ásia, no México, no Equador, não é tão preocupante hoje ainda no Brasil, porque a gente só se preocupa depois que o negócio bate na nossa porta ali, bate no nosso bolso, tá? Então, é muito bom a gente estar ficando muito atento a essas questões também bacterianas. Então, de uma maneira geral, né, a gente tem problemas infecciosos e não infecciosos, né? Muitas vezes até problemas tradicionais, né, com roubo no viveiro, que o cara acha que está a doença acontecendo e aí o ladrão vai lá para a Mancha Branca levar a culpa, para o IMNV levar a culpa, aí o cara vai lá e rouba o viveiro e dá um prejuízo não infeccioso lá no seu ciclo de produção. Tem muita história aí no camarão, né? E o fato é que esses prejuízos prejudicam muito, como qualquer negócio, né? Prejudicam muito os produtores. Mas compreender esses problemas é de grande importância para a gente começar a pensar o que cada ator, né, dentro do setor do camarão pode fazer. Porque muitas vezes a peça principal do camarão está ali dentro do viveiro, é dentro da porteira da fazenda que o produtor está batalhando para encontrar a melhor solução. E ele, muitas vezes, não é o responsável sozinho por esse problema, né? Muitas vezes o problema vem antes da porteira da fazenda. É uma genética diferente, uma pós-larva que, de repente, não está ajustada para aquela situação, né? Não... Lembro que na terça a gente estava comentando da mancha branca, né? Com a produtora. E no determinado histórico lá da conversa dela, né? Que vocês vão ver lá, quando for ver o vídeo lá, né? Lá pelo final do vídeo lá no YouTube, aí ela fala, bom, a gente estava tudo solucionando, porque a gente foi pegar uma PL lá da região norte do Rio Grande do Norte, e aparentemente era mais resistente à mancha branca, porque ainda não tinha chegado lá. E aí nós resolvemos lá por 2006, 2007, adotar uma linhagem de PL que era de crescimento rápido, e aí a gente botou uma Ferrari dentro de um caminho cheio de buraco. Estava cheio de mancha branca ali, fica na Lagoa de Guaraíra, né? São muitos pequenos produtores, difícil aquela área de ser trabalhada isoladamente cada produtor, e quando essa PL entrou, foi um desastre nesse ano. Então, a gente relata lá os prejuízos que eles tiveram, né, entre um ano e outro, né, por conta dessas estratégias, né? Então, as pessoas, os profissionais que estão ali antes da porteira da fazenda, eles também batalham para fornecer a melhor solução para o setor. E isso nós aprendemos muito. O profissional, né? Eu lembro que até antes de começar esse bate-papo lá, a gente lembrou que no nosso projeto pedagógico ninguém falava de doença de camarão, que tinha problema, que tinha solução, que isso ia ser criado quando a gente estava dentro da universidade. Hoje isso já é uma realidade, a gente já fala para os profissionais que vão entrar no campo que isso existe e que eles precisam tomar muito cuidado com isso, porque isso significa perda profissional para ele. Ele não vai conseguir crescer, não vai conseguir evoluir com esses problemas. E a gente começou a notar isso logo quando apareceu a NIM, né? A gente viu a quantidade de profissionais que perderam o emprego, que precisaram se transformar, que precisaram mudar a sua cabeça como profissional, tá? E talvez isso seja um gargalo que tenha na nossa carcinicultura, porque, se a gente for pegar o Equador também sofreu com doença. O Equador tem uma costa um pouco maior do que a costa do Ceará, né? Se a gente for ali até Mossoró, Açu, por aí, de repente é a costa do Equador, um país pequeno.
sofreu com a doença quando o Brasil se aproveitou e cresceu no camarão por conta da brecha também, né, do mercado que o Equador deixou ali no começo dos anos 2000, e hoje o Equador está lá com 500, 600 mil toneladas de camarão sendo produzida, assim como na Ásia também, né? Nós temos muito mais terra, muito mais água, muito mais infraestrutura, mas talvez o recurso humano precisa ser transformado, evoluído, uma melhor formação profissional para a gente conseguir vencer esse desafio de crescimento da nossa cassinicultura e vencer essa questão da saúde, né? Por isso essa visão multissetorial, né? É ver lá a genética da PL, a doença, a gente evoluiu muito com a nutrição, os profissionais, os insumos biotecnológicos, né? Os probióticos, os prebióticos, com o aparecimento da NIM, com o aparecimento da mancha branca, foram incorporados ao nosso sistema de produção, a química da água, né? Hoje a gente tem muito da nossa cassinicultura dentro do sertão, né, no semiárido cearense e brasileiro, né? Hoje, se fosse pegar o Vale do Jaguaribe, ali estão algumas dezenas de municípios, né? Cerca de 20 e poucos municípios. O negócio já está lá perto do Cariri, Iguatu, Icó, por ali. O camarão já subiu toda a bacia do Jaguaribe. E aí, cada água dessa, cada poço desse que não foi aproveitado ou ficou difícil de ser aproveitado por uma outra atividade agropecuária, né, naqueles polos de irrigação ali pelo Morada Nova, Limoeiro, Russa, Jaguaruana, etc., estão sendo transformados em camarão. E a todo momento você vê camarão e viveiro sendo construído, que é rápido você construir um viveiro, bota uma máquina, em uma semana está feito um buraco, em outra você já bota energia, bota água para dentro, bota PL, mas a formação da cabeça do produtor, da cabeça do pessoal do camarão que vai atuar ali, não é fácil. A gente participou da formação profissional de várias pessoas, né? O Rubens, por exemplo, que está mediando aí, a gente acompanhou ele desde aquele momento lá que ele era estudante, que era bolsista, até chegar ao pós-doutorado. E formar um profissional top, de elite, capacitado, não é assim da noite para o dia. E essa é uma atuação que a gente vem fazendo bastante, né? Como professor, ajudando esse pessoal do camarão a, de certa forma, dentro da capacidade de cada um, a se transformar, né? Porque é fácil a gente construir o viveiro, é fácil buscar o insumo, ter o recurso financeiro, mas a pessoa do profissional do camarão é que influencia em cada decisão, né, multissetorial que a gente tiver para a saúde do camarão, aonde ele estiver, seja ele dentro da porteira, seja ele até nos órgãos governamentais, né? Governo do Estado, prefeitura, instituição de apoio, fora da porteira da fazenda, ali fazendo o processo de comercialização, que o pessoal ainda não entende, né? Falta praticamente matar a galinha dos ovos de ouro lá, matar o produtor, né? Tem um gargalo pesado ali na comercialização, no preço, é uma guerra constante, né? Cada semana a gente está hoje batalhando para preço de R$ 20, camarão de 10 gramas, e os caras querendo quebrar 18, 17, 19. Toda semana é uma luta. E as pessoas que estão fora ali da porteira da fazenda não compreendem o porquê que o produtor precisa ter pelo menos um preço mínimo, porque ele precisa pagar toda essa tecnologia, todo esse sistema de produção para que o animal tenha saúde, para que ele continue produzindo camarão, para que todo mundo ganhe. Até isso, a cabeça do setor, em cada elo, precisa ser reajustada. E cabeça de gente não é como a cabeça do camarão. Tá? É um desafio muito grande. E isso está dentro dessa abordagem da gente buscar a solução. Esse é o desafio maior, porque terra, água, chão, energia, insumo, a gente tem, mas a gente precisa mudar um pouquinho a cabeça do pessoal do camarão. Essa mudança a gente já vem fazendo ao longo do tempo, né? A gente, só de PSF camarão, a gente está aí desde 2009, 2010, né? Só de doença de camarão, a gente está desde 98. Só apoiando o setor desenvolvendo o camarão no Brasil, aí, desde o primeiro momento, a gente está de 94, quando começamos esse trabalho na universidade. Então, a gente sabe que a cabeça do povo não é simples assim de resolver. Cada um tem o seu tempo, e aí temos várias questões culturais, né, tecnológicas, que é comum na agropecuária de uma maneira geral, né? A cultura tecnológica
Só que a doença, ela ensina com a dor, né? E o aprendizado com a dor dói muito no bolso. A gente vê vários produtores perdendo milhares de reais em virtude da perda de saúde do camarão. Isso são diversos elos, diversos pontinhos que muitas vezes passam desapercebido pelo profissional, né? Seja ele se ele sentou no banco escolar ou não, mas passa desapercebido, mas o bolso reage bem. Então, isso é um trabalho contínuo, né? Nunca acaba. Hoje a gente consegue, no meio digital, fazer a nossa parte dentro dessa abordagem aí multissetorial que o Tony pediu para a gente falar, né? Cada um vai fazendo a sua participação nessa luta. Tá? É uma luta constante. Hoje nós estamos lutando com o vírus, a gente estava tentando sobreviver com a mancha branca, aí a NIM começou a ficar forte, aí já tem vibrioses ali perto, né? E aí a gente vai sempre, constantemente, com essa luta que não para. É a natureza do negócio, a gente não tem como parar aquilo ali. O nosso negócio é esse mesmo, é de distribuição probabilística, diferente de uma indústria tradicional. Tá? E assim também os outros segmentos aí agropecuários têm, né, esse problema, mas o Brasil é forte no agro, né? E a gente consegue vencer isso aí. Só precisa trazer essa força para o camarão. E é luta, né? Não é luta somente da gente isolado ali no PSF, né? Luta multissetorial, cada um fazendo a sua parte, dentro da porteira da fazenda, fora, antes, depois, né? O fato é que o vírus, a bactéria, os micro-organismos estão fazendo o papel dele. A gente precisa, como tecnologia, como capital tecnológico, transformar esse negócio em uma rentabilidade, né? Então, a gente tem esse trabalho digital, né? Tem um trabalho gratuito, tem um trabalho que a gente faz pago também, né? Em determinado momento, a gente tem um trabalho que alguns produtores participam, né? Colaborando, mas alguns atores, né, dentro desse setor, e quando o Tony me falou nisso, eu fui fazer uma leitura, muito da saúde é dessa abordagem multissetorial, né? Muito desafio de saúde humana, saúde animal, precisa ter essa abordagem. São vários atores que precisam participar e dar o seu papel ali na busca do melhor resultado. Tá? Então, não é somente o produtor, não é somente a universidade, são vários atores, cada um com o seu papel. Tá? E o fato é que hoje, com o digital, a gente consegue com que o PSF, né, o Programa de Saúde nas Fazendas de Camarão, atinja geograficamente todas as regiões produtoras. Né? Então, a 24 horas por dia, ele pode ir lá e buscar alguma informação sobre a condição de saúde do camarão, que está lá nas redes sociais, né, no YouTube, no Instagram, Facebook, Telegram, o que for, qualquer dia da semana, ele pode ir lá, né, buscar aquele conhecimento, ou então entrar em contato, ou então, basicamente, um trabalho mais personalizado, né, porque cada um tem um problema específico, né, ou um grupo de produtores tem um problema específico, e a gente hoje faz com esse sistema remoto, digital, como a saúde de uma maneira geral, né, para outros animais foram feitos. Então, a gente está avançando bastante, acredita muito nessa próxima década nesse tipo de trabalho, né? É assim que a gente consegue sair de dentro da universidade, do muro da universidade, e está dando a nossa contribuição para a sociedade. Então, é um mundo de coisas, um mundo de ações que a gente pode fazer ali na beira do viveiro, né? Eu estava falando com o rapaz no domingo, ele estava na rede, na beira ali do viveiro dele, e a gente discutindo, né? O PSF Camarão discutindo sobre as condições de saúde ali, onde ele estava em Russas, né? Sobre a condição de saúde do camarão, né? Então, a gente tem esse cafezinho com camarão que a gente relaxa aí no domingo de manhã para conversar sobre isso. Mas nos outros canais, a gente vai fazendo esse trabalho ao longo da semana. Tá? Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, como todos os trabalhos que a gente tem lá feito desde o primeiro momento com o camarão. São pessoas que psicologicamente precisam de um atendimento diferenciado, né, para a gente apoiar. Então, muito da abordagem multissetorial vai depender do ser humano. A gente tem diversos atores participando do negócio, mas é o ser humano que está em cada segmento desse. Né? A gente comentou que não teve, em um determinado momento, os resultados foram negativos de parceria com o governo do Estado em um momento ali do PSF, mas talvez foi
essa relação, essa comunicação humana entre os atores, a minha com o governo e assim por diante, né? Então, para a gente fazer essa abordagem multissetorial, são as pessoas que estão dentro do viveiro, participando ali dentro da fazenda, fora da fazenda, né? São as pessoas, né? Então, às vezes, no papel é tudo bonito, né? Mas quando a gente parte para o ser humano que vai fazer essa ação, a gente encontra os desafios humanos, né, de cada um. Então, a gente atua muito hoje até com esse aspecto psicológico, né, como uma vez o Rubens comentou. Para que o programa, para que a saúde do camarão evolua, tem muito contato humano. E não é só o camarão, né? Por isso que o símbolo ali, a gente estava consultando o camarão, mas dentro da cabeça do camarão está a cabeça humana. Tá? O corpo é o homem e a cabeça é do camarão. Assim como o trabalho pediátrico, né? O pediatra não fala com o bebê, né? Fala com as pessoas que cuidam daquele bebê. É assim a gente com o camarão. Então, por que o camarão ficou doente? Por que ele morreu? Por que ele não cresceu? É uma abordagem bem ampla para saber caracterizar esse problema e buscar a solução. E aqui a nossa função é essa, tá? Ajudar o pessoal do camarão, porque sabemos que isso aumenta a rentabilidade do negócio do camarão. Trabalhar com a saúde aumenta a rentabilidade, porque a saúde é tudo do camarão. Desde o momento que ele está selecionando a área para construir o seu projeto, até o momento que ele está despescando o camarão ali na porta de despesca. Tudo tem a ver com a saúde do camarão e tudo, inclusive o preço do camarão, né? Todo é esse papel que a gente está fazendo aqui, né, academicamente, né, ajudando o pessoal do camarão a atingir esse objetivo, né, que não é atingir hoje, né, um objetivo que atinge ao longo do tempo. Então, essa mensagem que eu gostaria de passar, né? Eu programei a apresentação para 45 minutos para dar uma oportunidade de escutar vocês aí com as perguntas, com as sugestões, com as orientações, de que forma a gente pode evoluir nessa década aí com o PSF Camarão. Muito obrigado, Rubens, a palavra fica com você agora. Perfeito, Pedro. Assim, parabenizo pela excelente palestra, né, como sempre, né, trazendo assim todos esses aspectos. E aí a gente, né, vendo aqui a tua palestra e o teu slide, a gente já sabe que não é tão simples, né? E aí a gente vê que essa complexidade ela é potencializada justamente pelo fato que você falou, pela questão do humano, a questão humana, né? Porque não é somente a academia gerar tecnologia e não é somente o Pedro chegar e transmitir essa tecnologia que está sendo gerada para o produtor, né? Eu acho que, assim, ao meu ver, tá, antes de entrar nessa parte científica e de sanidade, eu acho que a gente precisa avançar muito em gestão, né? Para o produtor entender que ele investir em biossegurança não é um custo, né? Muitos produtores, né, quando a gente chega, né, Pedro, e conversa, você tem que investir em biossegurança, ele acha que ele tá tendo prejuízo porque ele está, né, investindo em material, em reagente, para manter a biosseguridade do sistema, né? Então, é muito complexo, né? É muito complexo, né? Por isso que eu assim, tiro o chapéu para o extensionista, né? O extensionista aquícola, rural, porque é um dispêndio de energia muito grande, né? Como você falou, né? Você tem que ter formação, né, na área de engenharia de pesca, na área de sanidade e na psicologia também, né? Que é para lidar com os seres humanos é muito complexo, tá? Pedro, assim, a gente tem duas perguntas, né? E aí, com base nessas perguntas, a gente pode avançar, né? Porque são perguntas do professor Sérgio Almeida, né? Bom dia, professor. Bom dia, professor Colega Sérgio. do IF. E aí ele traz duas perguntas muito pertinentes e, assim, dentro da pergunta, eu acredito que a gente tenha, né, pano para Outra manga, palestra. Outra outra palestra. palestra, né? Ele fala, no primeiro momento, né, ele diz o fato da pandemia ter paralisado o recebimento das amostras, né, nos seus laboratórios instalados nas universidades, esse fato pode ter influência no mapeamento das cepas de vírus e carga viral do período, né? E aí complementa quais as alternativas aos produtores que necessitam de laudos confirmatórios. Você vai contribuir comigo nessa resposta aí, Rubens. O Rubens junto do trabalho com o professor Rodrigo, eles ficam mais dentro do laboratório, fazendo mais essa parte da biologia molecular. E, inclusive, o equipamento do PCR foi cedido até para o governo, né, para
as primeiras reações de PCR ali da Covid, né? Então, até o equipamento de PCR em tempo real, que era o filho lá do Rubens, foi cedido lá para o governo. Realmente, o vírus e os micro-organismos, eles não esperam porque que o laboratório está fechado, aberto, eles têm a dinâmica dele lá, né? E também isso não acontece assim pontualmente. Não, pessoal, hoje todo mundo vamos virar, vamos trocar de roupa, vamos transformar em outro vírus. É uma coisa que vai acontecendo silenciosamente e nós não vamos acompanhando. Isso nós temos uma falha estratégica grande no nosso setor, é de não ter continuidade no trabalho, né? O Rubens foi criado em um momento que a gente tinha uma continuidade de um projeto do FINEP, com Recacine, Recacina, que patrocinou praticamente uma grande parte da vida profissional dele. Então, a gente tinha recurso público sendo aplicado e o Rubens foi um profissional criado e hoje está preparado para o setor. Assim como outros profissionais são criados para enfrentar, né, esse desafio. Então, é possível que a gente não tenha perdido esse mapeamento do vírus, porque a gente não teve condição de fazer o diagnóstico, sim. Né? É possível que o vírus tenha modificado e a gente não tenha compreensão de que tipo de modificação, sim. Tá? O fato é que o negócio está instalado, tem prejuízo com mim, e com outras coisas que a gente nem imagina, né? Pode ser que tenha outras coisas aí que a gente nem imagina que está presente aí, que o Rubens já deve estar pensando aí, né? O fato é que isso tem que ser uma atividade contínua. Eu estou lá na frente da guerra, na batalha lá com o produtor, mas eu preciso ter uma equipe de artilharia, de uma equipe de apoio, para que eu possa vencer aquela guerra ali com o processo de saúde ali com o produtor. Então, eu trabalho muito com a equipe por exemplo, do CDCAM, né, do professor Rubens, do professor Rodrigo, me dando apoio para eu ter o conhecimento para chegar lá junto com o produtor, porque eles estão dentro do laboratório vendo toda a dinâmica microbiológica de uma maneira geral, né? Tem outros professores, outros técnicos, dos agentes que estão desafiando a gente. Então, para a gente cuidar desses agentes, a gente precisa ter uma atividade contínua, né? De monitoramento, isso não pode parar. Infelizmente, por questões governamentais, a universidade não tem dinheiro, né? Ela não cria dinheiro. Quem tem dinheiro é o governo do estado, é o governo federal, que patrocinam esse tipo de trabalho. E, às vezes, a gente vai para o campo com pouca munição para enfrentar o inimigo. E aí você está lá no meio da guerra, no meio da batalha, conversando com o produtor, mas está com pouca munição, mas cearense vai na peixeira, vai na boca, vai comendo todo mundo, e assim vai vencendo a guerra. De qualquer jeito, a gente tem que estar na guerra. Tá? Se está com PCR, se não está, se está sabendo se o vírus está ou não, é só questão de se reestruturar. Eu acredito que o Rubens deve complementar essa excelente pergunta feita pelo professor Sérgio. Vai lá, Rubens. Perfeito, perfeito, Pedro. Né? Uma colocação que você colocou aí, que é extremamente importante, e assim, para abrir os olhos, que esse programa de monitoramento, ele é fundamental, né? E tem que ser um monitoramento constante, né? Assim, o que as universidades estão fazendo, né, para dar o apoio ao produtor, é apagando o incêndio, né? Porque assim, o produtor ele tem a demanda, porque obviamente que o conhecimento da carga viral, né? Você conhecer a carga viral e tendo feedback dos seus parâmetros zootécnicos, né? E principalmente a mortalidade, e tendo um controle de todo o sistema de cultivo, né? Você tem como tomar uma decisão. Até com base nesses resultados, a gente tem a noção que, por exemplo, a cepa de white spot aqui no Brasil, ela é menos virulenta e menos patogênica do que as cepas que foram identificadas na Ásia, né? E mesmo assim causa um prejuízo enorme. Né? Então, se a gente não tiver esse monitoramento, e eu estou falando só de quantificação de carga viral, né? Nem cheguei na genotipagem, né? Para a gente ver quantas cepas tem no ambiente. A gente está numa guerra sem conhecer o inimigo, né? E a probabilidade de perder é grande, o risco é alto. Né? Então, de fato, a gente precisa de um programa de monitoramento governamental, seja ele estadual, federal, e aí, obviamente, tem que ter a iniciativa do setor para buscar esse apoio para a gente conseguir, né, conviver com as enfermidades. Né? A gente também não está falando em combater e extinguir, a gente está falando em conviver.
Tá? E assim, só complementando, né, a gente teve esse viés, esse ponto negativo, né, Pedro, da pandemia ter praticamente parado o recebimento, obviamente por condições sanitárias, mas a gente tem um lado positivo, né? Se é que a gente pode falar que teve um lado positivo na pandemia, foi que todo esse aparato tecnológico que a gente usa, ela provém da tecnologia destinada à medicina humana, né? Então, durante esse período da pandemia, foi gerada muita tecnologia, gente, assim, muita tecnologia de diagnóstico, muita tecnologia para genotipagem, né? A gente vê que todo dia aparece uma cepa da Covid diferente. Então, essa tecnologia a gente vai absorver, né? A gente vai adaptar, vai aprimorar, isso aí só vem a trazer benefícios para o setor, né? Então, assim, nos próximos anos, a gente vai pegar toda essa tecnologia que foi gerada com investimento mundial, né? Todos os países investiram para gerar tecnologia e a necessidade de sempre estar investindo em ciência e tecnologia, né? Então, a gente vê a importância que a gente vai absorver, né? Só complementar, Rubens. Então, é necessário que o setor também tenha duas ideias, né? Então, o Rubens falou da questão da evolução do conhecimento que vai fazer com que a gente tenha informações melhores, né? Quando a gente conseguir apropriar isso aí. Mas isso aí nós vamos ver a informação do agente, tá? Geralmente, e quase sempre, a gente trabalha com as populações. São questões epidemiológicas que vão depender de como cada produtor, em cada região, está trabalhando o seu sistema de produção. Inclusive, essa questão da informação, do conhecimento, de tudo, tem uma vital importância. Então, o Rubens está lá com um equipamento de apoio para a gente estar vencendo essa guerra. Ele vai apoiando o meu trabalho ali com conhecimento, conhecendo a bioquímica, a genética, a natureza do vírus, para a gente conhecer mais esse nosso agente agressor, mas a guerra é vencida também com outras coisas, com as associações multissetoriais, o pessoal da ração, do probiótico e tudo, para dar um fortalecimento para o animal e para aquele sistema por isso que eu falei uma questão epidemiológica, para a gente vencer cada guerra de cada produtor naquela região, naquele momento que ele está tendo. Então, é uma questão bem global, mas é importante a gente ter a melhor munição lá, criada lá adaptada com Rubens, com a equipe dentro do laboratório. Cada um tem um papel importante, né? Não é só a gente conhecer tudo sobre o vírus, a gente tem que saber como o produtor vai ganhar dinheiro, vai ter sustentabilidade diante desse inimigo aí. É uma coisa bem complexa, bem complexa. É muito sinérgico, né, Pedro? Assim, eu vejo, né, assim, a ideia, e até a ideia da academia, né, cada vez mais, é gerar tecnologias universais, né? Uhum. E são tecnologias universais, são tecnologias que servem para um vírus ou para outro, né? A gente vê, por exemplo, a gente entra no programa de melhoramento genético. O programa de melhoramento genético é melhorado para aquela espécie, para aquele vírus. Uhum. E não somente para aquele vírus, para aquela cepa X, né? Mudou a cepa no ambiente, todo aquele programa de melhoramento genético vai para o espaço, um investimento, né, tempo, dinheiro, fenomenal, tempo, dinheiro. Isso não quer dizer que não é importante, né? O importante é sempre estar promovendo essas tecnologias, mas só para deixar claro que o vírus está mudando, né? E quando o vírus muda, né, a gente tem que mudar o direcionamento dos programas de melhoramento genético, a gente tem que mudar, né, a performance dos insumos, a cabeça do produtor, as tecnologias de manejo nos sistemas de cultivo. Eu achei assim, não é engraçado, eu achei muito interessante. Hoje a gente sempre, né, defendeu a tecnologia para lutar contra o white spot. Aí todo mundo pegou e colocou, né, estufa para manter a temperatura 32 graus Celsius, 31, para a gente evitar a replicação do vírus. Aí a gente vai nas fazendas... R$ 1 milhão por hectare. Agora a gente vai nas fazendas, a gente vê as estufas tudo com a janela aberta, né? Por que está com a janela aberta? Porque se manter a 31 graus, aí vem o IMNV, a ANIM, que está forte agora no momento, não somente a ANIM, mas a vibriose, porque nesse sistema intensivo a gente tem muita matéria orgânica, e aí abre as janelas para baixar a temperatura, né? Então, você vê que
que o sinergismo e a criatividade, e a gente tem que estar sempre estudando para tentar se adequar a essas mudanças dos patógenos, né, do ambiente, e que não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita que você coloca e você vai ter sucesso, né? Então, a gente sempre tem que estar ligado e antenado aí com essas novas variantes que vão aparecendo para conhecer a patogenicidade, a virulência, e aí a gente conseguir desenvolver produtos, né, e também conscientizar os produtores. Pedro, tem outra pergunta? Sucesso hoje, mas não significa um sucesso amanhã. É muito dinâmico. Por isso que a gente tem que ter... O PSF serve muito dessa ponte de ligação entre o setor e a academia, né? É uma coisa que hoje está dando certo, mas amanhã modifica e eu tenho que estar direto lá com o Rubens, com o Rodrigo, com toda a equipe do Brasil que trabalha diretamente no laboratório, porque o problema pode modificar e aí a solução precisa ser modificada. O setor tem que compreender isso, né? Tem que compreender isso. Perfeito. Pedro, aí o Sérgio ele faz outra pergunta, ele diz, em relação ao status atual das enfermidades virais no estado do Ceará, qual a sua avaliação? Tá? Se mantém sob controle? Vem crescendo o número de casos? É possível a existência de novas linhagens, variedades dos principais vírus? Né? Um pouco que a gente vem comentando agora, né? Então, se você puder, né, complementar e avançar nessa discussão. Do ponto de vista produtivo, né, a gente viu pontualmente muitas queixas, né? Até antes de ontem eu estava falando no Aquaciência lá, apresentando, né, o trabalho, e o professor lá de Pernambuco, que estava mediando, também disse que teve muitos problemas com a ANIM, né? E o professor lá do Rio Grande do Sul, que trabalha com outro sistema, já não tinha muito conhecimento desse problema no sistema dele, né? Então, a ANIM, ela realmente voltou, teve muitos produtores causando prejuízo. A questão do controle é muito difícil, né, de a gente ter um controle nessa situação da saúde, mas aparentemente está estável. A gente deve entrar num trimestre com melhores resultados. Né? Talvez a questão do preço também tenha complicado a dor do produtor, porque a questão do comércio fechado, a dificuldade de comercializar, o preço baixo, quebrando, isso é uma dor muito grande, né? E aí, pô, eu já não estou conseguindo produzir camarão, e quando eu produzo eu não consigo nem ter preço, nem vender, aí às vezes essa dor fica muito forte, né? Mas talvez do ponto de vista do vírus, ele não é teoricamente muito agressivo. Assim, para acabar com tudo, né? A gente vê novas fazendas sendo construídas no continente, né? Que de repente essas questões de saúde são teoricamente mais fáceis de serem resolvidas, né? Mas só que a questão não é só ver o vírus, não é só ver a questão da saúde, né? Como a gente estava falando na questão multivariável, até o preço aumenta a dor do produtor e a percepção que ele tem, pô, está tudo se acabando, o mundo está se acabando, eu vou fechar minha fazenda. É aí que a gente tem que dar um apoio ao setor, né? Que às vezes são coisas que aumentam a dor, né? Assim como é do ser humano, né? Às vezes o Covid levou a culpa, mas o cara estava com problema psicológico, alguém morreu, algum amigo, não sei o quê, e a dor dele aumentou e a culpa vai para o Covid, não sei o quê. A questão da saúde vai muito da humanização da pessoa, né? E assim com o produtor, né? Ele está lá isolado, sofrendo com o vírus, aparece o ladrão que rouba o camarão dele, diz que a culpa era da NIM, e aí a NIM leva a culpa lá, o IMNV leva a culpa, porque tinha um ladrão, aparece um atravessador que não compra bem o camarão e quebra o preço dele, ele não ganha dinheiro, a NIM que leva a culpa. É muito dinâmico, né, essa questão. É o que você falou, não é somente a saúde do camarão, né? É a saúde do produtor. Né? Saúde do produtor, inclusive. Tanto que é algo que as doenças elas são consideradas importantes, né? Inclusive tem doença de notificação obrigatória, que é justamente para tentar evitar essa disseminação, né? E aí a preocupação não é somente com o animal, com o camarão, a preocupação é social, é econômica, e reflete, principalmente em algumas cidades que sobrevivem, né, tem como atividade principal a aquicultura, né, e a cassinicultura, né? E aí eu bato muito... Vendo quase 30% dos municípios aqui do Ceará estão produzindo camarão, né? Eu peguei esses dados com a PCC lá, que o Sérgio faz parte, né? E eu bato muito na tecla, viu, Pedro, assim, da gestão, tá? Porque, como você falou, né, não é somente uma doença, né? Aí o cara vê o custo da ração, né, aumentando, né?
O cara vê, eu tenho que usar probiótico, né? Qual probiótico, né? A gente tem vários probióticos no mercado, então a pessoa tem que entender muito de gestão, e aí eu sinto a necessidade, né, de um treinamento, né, da gente chegar mais perto dos pequenos e dos médios, né, nesse âmbito também da gestão, do empreendedorismo, né, que isso aí eu acredito que possa auxiliar bastante, né, até para abrir a mente, né, para saber que nem tudo é custo, né, e que muito é investimento. É Né? por isso que a gente tem trabalhado muito com isso aí no digital e atingindo esse povo aí no meio do mundo, né? Que no final não é só a saúde, não é só a doença, é o negócio em si, é o agronegócio, é a rentabilidade do negócio dele. Então, tudo vai influenciar, ele quer atingir a rentabilidade, quer aumentar, quer ganhar mais dinheiro, mas no meio do caminho vão aparecendo os obstáculos e tudo, né? Perfeito. Aí tem mais uma pergunta, né? Aí a gente finaliza com as considerações finais, né? Como sempre, tem da Larissa Ravena, tá? Ela pergunta para ti, né? Quais são as perspectivas para a cassinocultura para os próximos anos, né? E assim é interessante, né, colocar as perspectivas assim num cenário macro, né? Porque a gente tem perspectiva relacionada à sanidade, a gente sabe que, né, só para complementar a pergunta, né, agora a gente tem um problema, né, próximo ano a gente vai ter outro problema, né? Isso Mas aí já assim, é uma certeza, né? né? Mas assim, quais são as tuas perspectivas mesmo para a evolução do setor, né? Como a tua palestra foi muito voltada para essa área, né, multissetorial, que é justamente, né, que pega, não é somente doença, né? Então, o que é que tu acha que já evoluiu muito, né? Tu acha que vai evoluir? Tu acha que vai chegar no momento que vai surgir uma doença nova e rapidamente a gente vai conseguir se adaptar, né? Assim, eu sinto não uma frustração, né? Mas se a gente comparar com outros países, né? Eu acho que o Brasil foi o país que mais demorou para se adaptar com a mancha branca, né? A gente passou aí 15 anos na P, né? E aí eu não sei se é a questão multissetorial mesmo das pessoas, né? Porque se a gente compara todo, né, e vê o nível de produção, né, grande maioria dos países conseguiram se recuperar bem mais cedo, né? Quando é que o Brasil, né, vai conseguir, né, chegar a essa proeza de rapidamente conseguir se ajustar e se recuperar de uma enfermidade? A pergunta é excelente, até para a gente chegar à conclusão, né? Você falou da mancha branca e da NIM, né? Coisa que em 2001 eu estava enganchado lá com a minha tese, escrevendo, e hoje eu estou em 2021, 20 anos, e a gente está falando de NIM, de problema, que sempre vão estar presentes, né? Mas eu sempre sou muito otimista, né? Eu acredito que nós vamos ter resultados excelentes aí da cassinicultura brasileira, tá? Temos mercado, assim como no agro, de uma maneira geral, que está se apresentando no Brasil, né, como um grande celeiro do mundo, o camarão também vai fazer parte desse celeiro, né? Apesar de a gente ter grandes produtores no mundo aí, né, a Índia já despontando aí como grande produtor, mas esse pessoal está ficando com a renda grande. Quem tem renda grande não vai comer muito ovo, vai comer mais camarão. E ali, somando com a China, aí já são 2,5 bilhões de boca para comer. E é muito camarão que a gente tem que produzir. E quem tem água, quem tem solo, quem tem estrutura, quem tem mão de obra, né? A gente está formando técnicos profissionais. Você está lá em Acaraú, o Sérgio está lá em Morada Nova, o Sandro está em Aracati, isso por todo o Brasil, formando técnico, formando profissional, só precisa a gente ajustar a cabeça. A cabeça que a gente tem dentro da universidade é uma cabeça que até no Aquaciência lá, eu perguntei à menina lá depois do projeto dela, e se eu tenho dinheiro agora e quero investir nesse seu projeto, a menina foi rir, né? Isso é que eu estava contando uma piada. Ela tinha um projeto maravilhoso que estava dando bom resultado na tese dela, e eu perguntei, bom, agora vamos investir nesse negócio aí para a gente ganhar dinheiro e empreender. Aí ela fez rir, né? Às vezes dentro, inclusive, da próprio sistema de ensino no Brasil, parece que empreender é um crime, parece que ganhar dinheiro é um crime. Eu acho que é o crime maior que a gente tem na formação do ser humano brasileiro dentro da escola. Quando a gente pega lá na pré-escola, o menino vai para um lado, vai para o outro, quebra tudo e vai aprendendo. Mas quando a gente começa a botar ele dentro de uma linhazinha de produção, no ensino básico, médio, fundamental, universitário, técnico, ele vai sendo, a sua cabecinha vai sendo podada para ele não empreender, para ele não gerar desenvolvimento rural naquele município que ele está, dele abrir um negócio do camarão, dele botar lá
uma análise presuntiva, agora eu vou botar meu negócio de pegar as PLs lá e eu vou prestar esse serviço, e aí fazer várias coisas para a gente ver o negócio crescendo. É com essa estrutura, com as pessoas, como a Ravena, como os meninos que nós estamos criando aí no meio do nosso semiárido, mudando essa cabeça, somos nós que vamos fazer esse desenvolvimento. Não vai aparecer um ser mágico aí com a vara mágica, não. É eu, é você, é a Ravena, é o cara que está lá no sertão, mudando a percepção do negócio do camarão. A doença, a saúde, está lá fazendo o papel dele na natureza. A gente precisa ter essa visão multissetorial para saber quem é que pode atuar, né, e colaborar com o desenvolvimento da atividade. Nenhum país tem tanta água, tanta terra, tanta infraestrutura para produzir camarão como o Brasil. Se a gente for para o Maranhão, pegar as terras do Maranhão, é o Equador sozinho. O Equador está produzindo quase 10 vezes mais camarão do que o Brasil, já vai para 600 mil toneladas, é o principal produto da pauta de exportação agropecuária, só perde para o petróleo, a quantidade de riqueza que é gerada lá, que eu conheci na hora que eles estavam penando com a mancha branca, né, sofrendo, ninguém viu lá o que é um sofrimento de uma família com mancha branca lá na cidade de Guayaquil, lá nos anos 2000, 2001, e eu vi que o negócio dói, mas hoje está todo mundo lá indo bem, né? A população, a renda, com o camarão, estou falando, né? Com o camarão. E nós, no Brasil, a gente pegar só o Maranhão, tem mais terra do que o Equador, mais condição do que o Equador, né? A gente pega o Ceará, que está crescendo aí no meio de Jaguaribe. Então, a perspectiva é de crescimento excelente, mas a gente não pode descuidar. Senão, a gente passa 10, 20 anos aqui só falando de doença e não vê o crescimento da atividade. Tá? Então, a informação tem que chegar para quem está lá, e esse é o nosso papel, né? Chegar com a informação, com conhecimento, com a informação lá na beira do viveiro. Mas tem que ter o apoio lá do Rubens, lá dos profissionais que estão dentro lá cuidando da genética do vírus. Então, da maneira geral, era isso aí. Perfeito. Pedro, surgiu uma pergunta agora nos 47 minutos do segundo tempo. A rocha. Né? Vamos ser breve. Aí eu achei interessante, né? Principalmente, né? Você falou agora as perspectivas no cenário macro, né? Envolvendo aí toda a questão do multissetor. Essa pergunta ela é mais específica, né? Quem faz a pergunta... o final do dia aí, estamos aí para responder. Quem faz a pergunta é o professor Augusto, do grupo Tratáguas, né? Certo. Ele pergunta: o inadequado perfil iônico da água é um fator preocupante para a saúde do camarão? Né? Aí eu complemento assim brevemente, né, para você falar assim dos principais fatores de risco, né? E assim só a gente tem um projeto, né, que é um acordo de cooperação do IFCE com a Embrapa, que a gente está fazendo justamente essa prospecção de fatores de risco, né, epidemiológicos, né, que aí já adiante o Pedro vai responder, né? E justamente para fazer essa prospecção, colocar num aplicativo, né, e ceder esse aplicativo, né, gratuitamente para os produtores estarem alimentando aí, e aí ter uma resposta, né, e ter uma tomada de decisão para ajudar. Né? E a gente vem vendo que a quantidade de fatores de risco é grande, né, Pedro? E aí fala aí um pouco sobre a questão do perfil iônico, né, e o quão uma água que não foi manipulada, né, que não passou por essa adequação iônica, ela pode ser prejudicial para a saúde do animal. Perfeito, perfeito. Parabéns, professor Augusto, pela pergunta. Nós já fizemos algumas discussões, alguns bate-papos, né, com o professor Augusto. Esses bate-papos também estão lá nas redes sociais do PSF, né, no YouTube, vê lá para, se não der tempo a gente discutir tudo. Mas esse é um fator importante, né, que a saúde do camarão vai depender do que aconteceu com a vida dele, como qualquer ser vivo, que causou um distúrbio, né? E a água é um ponto crítico para se ter esse distúrbio fisiopatológico no animal e desencadear vários eventos aí de perda de saúde. Hoje a gente vê a nossa atividade crescendo no meio do continente, né? Você pega cada município desse aí no Vale do Jaguaribe, Jaguaruana, Itaiçaba, Russa, Morada Nova, Palhano, Moeiro, Morada... E aí vai vendo que cada um tem vários poços. Cada poço com uma história diferente de água. Aí um tem deficiência de cálcio, magnésio, potássio, esses íons não são bem equilibrados, e aí bota para dentro do viveiro. Cada projeto, tem poço, né, que o Sandro até acompanhava, né, do IF, projeto que dois poços diferentes que precisavam ser corrigidos de forma diferente. Então, grande parte do resultado
também está dentro do perfil iônico da água, de compreender essa água, né? O animal vem lá do Oceano Pacífico, entre o Peru e o México, com outro perfil iônico. Quando a gente bota aí no meio do interior do semiárido, aí cada história é uma história diferente. E aí necessita o produtor compreender, ter um melhor diagnóstico da sua água, da sua situação, para buscar a melhor solução. Tá? Necessita ter uma análise, fazer o diagnóstico, né, da água, o que, é que tem de cálcio, magnésio, potássio, etc., e fazer a melhor solução. Então, isso tudo está dentro do segundo ponto que o Rubens falou, né? A gente também participa junto com ele desse projeto lá com a Embrapa, e são muitos fatores de risco, né, que causam distúrbio na população de camarão que você está criando, né? Então, são determinantes para a condição de saúde e doença do camarão, essas questões epidemiológicas, e que orientam, de repente, no processo de conhecimento, né, técnico-científico, que a gente está buscando com esse aplicativo, né, facilitar, inclusive, a questão da gestão que cada um deve adotar no seu projeto. Tá? Então, Perfeito, Pedro, né? Assim, eu acho que a gente encerrou as perguntas, foi muito boa, assim, a nossa discussão, eu acho que é só a pontinha do iceberg, né? sim. Como você falou, e se fosse para discutir sanidade aqui, a gente passava um ano falando, porque assim, é muita coisa, o sinergismo é grande, né? A multidisciplinaridade é muito grande, porque não é só doença, né? É meio ambiente, né? É hospedeira, é genética, é nutrição, qualidade dos insumos, né? Então, é muita coisa, e como é muita coisa para ser ajustada, né? E isso faz parte da evolução, tá? Então, a gente vem discutindo isso desde os anos 2000, né? Quando você começou a engajar com o papel de estudante lá. Ainda não chegamos nem perto, né? Não, mas está avançando, né? Está avançando e a gente já tem bons resultados. Então, eu agradeço a tua participação, né? Agradeço a participação de todos, né? E passo a palavra, né, para o Tiago, tá? E assim a gente encerra aqui a nossa participação nesse período. Tá bom, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, gente. Boa tarde. Edição online, agradecemos mais uma vez ao nosso palestrante, Dr. Pedro Martins, bem como a mediação do Rubens Feijó. Obrigado a ambos pela contribuição e a você de casa, que esteve conosco, enviando perguntas, tirando sugestões, dando sugestões. Vamos agora dar um intervalinho, 5 minutos, e retornamos daqui a pouco com a nossa programação. Não sai daí, fica com a gente.